Boa semana a todos. Vamos dar continuidade à aula anterior sobre identidade cultural. Fazer aqui uns breves comentários, a partir deste resumo aqui, tá? Então, vimos na aula passada os aspectos, que caracterizam, organizam, que modelam de maneira abrangente a identidade do indivíduo ou a nossa identidade, Como a cultura, ela é um fator altamente determinante, na formação da nossa identidade. Vamos agora aqui para esse breve resumo sobre a identidade brasileira. Então, no Brasil, desde a época do descobrimento, no século XVI, os principais povos que constituíram a cultura brasileira foram três povos, Então, nós temos a consciência que a nossa nação é uma nação miscigenada. Foram três nações que originaram, o que hoje é caracterizado, como, ou melhor, caracterizado é uma palavra muito superficial, que determina o que é a nação brasileira hoje. Então, portanto, foi a nação europeia portuguesa, a africana, mas aí nós teremos várias tribos, os bantus, entre outros, onde se fala em nação africana, você está falando de um continente, mas não foi o continente inteiro, que determinou ou que influenciou, ou melhor, o continente, a cultura de um continente inteiro, mas sim de algumas tribos, e a cultura da nação indígena que já existia aqui, sua diversidade de tribos também. Então, a cultura brasileira ela é resultado de uma miscigenação. Então, é interessante aqui, sem entrar em polêmicas, mas é impossível não tocar em tal assunto, é que falar de ou eleger um grupo, uma etnia, para caracterizar a nação brasileira, chega a ser um erro, já que nós somos um povo, uma nação miscigenada. Então, assim, realmente o grupo, que se destaca, em predominância no nosso país, são os mestiços. Então, assim, o que caracteriza o brasileiro é a miscigenação, é o povo mestiço. Então, assim, nós temos um choque, ou um complexo, ou uma mistura, cultural. Nós somos esse resultado, Então, a nossa identidade, ela é atravessada pela cultura portuguesa, religião, língua, moral, valores, oriundos da cultura europeia, mas precisamente dos portugueses, como também, da religiosidade, dos valores, da história, perfeito, das tribos africanas que aqui chegaram e repetindo novamente, linguagem, religião, tradição, valores dos povos indígenas. A nossa identidade, ela é a soma disso tudo. Eu, dentro da minha ignorância, da minha limitação, como apenas um professor,
E arrisco a dizer que a nossa nação ela não está formada ainda. Nós somos um povo jovem. É uma nação, não gosto de falar do futuro, né? Mas é uma nação do presente que não sabemos realmente o que ela será no futuro. Perfeito? Então, continuando aqui o texto, né? Já que eu já passei metade dos minutos fazendo um comentário nesse parágrafo, metade da aula, né? Além dessas três principais nações, né, povos, nós teremos também os imigrantes. E aí nós teremos influências, né, de italianos, holandeses, né, depois, né, japoneses e chineses. Então a miscigenação ela se torna mais acentuada ainda. Visto que o Brasil apresenta dimensões continentais, cada região do país desenvolveu sua cultura e, de modo geral, a nação foi se aproximando, né, em diversos aspectos, os quais foram primordiais para identificar algo em comum entre nós brasileiros. Por exemplo, a paixão pelo futebol. Então, essas são características que foram eleitas, né? Então, é interessante citar aqui, né, pelo tamanho que o Brasil tem, né? Nosso país poderia ser dividido em 5, comparando com o continente europeu e outros continentes, né? E a identidade, né, cultural de cada região ela é marcante. Tanto que quem tem oportunidade de sair da região sudeste, né, ou até próprio, né, dentro da região sudeste, você sai do Rio e vai a Minas, você se depara com uma cultura rica e altamente diferente da cultura carioca, certo? Então, assim, nós possuímos diversas identidades. Então, assim, a princípio, para se criar uma característica nacional, né, foram eleitos, né, alguns aspectos, como essa questão da paixão pelo futebol, né, entre outros. O idioma é um fator muito importante de aproximação e identificação entre os seres de determinado local. A língua influencia muito na construção da identidade cultural de um povo. Tá? Então, como eu comentei anteriormente, né, a própria linguagem, né, a própria língua portuguesa, ela sofre uma variação de região para região geográfica, né, segundo o IBGE. Né? Então, isso, como citamos anteriormente, é um fator que acentua mais essa questão da miscigenação, né, da formação dessa identidade miscigenada. A identidade social, né, além da identidade cultural, existe um aspecto que é a identidade social. O que seria identidade social? É um conceito utilizado na área da sociologia. Isso tem que ficar claro. A identidade social é um conceito sociológico. Este designa o sentimento de pertencimento a determinado grupo social e vai sendo construído através das interações sociais que o indivíduo desenvolve durante a vida. Interessante notar que pertencemos a diversos grupos sociais, família, trabalho, religião e etc. Né? Então, assim, a identidade social é um elemento, né? Uma estrutura técnica, né? Uma tecnologia da sociologia utilizada para compreender aspectos de um determinado grupo, tá? Existente num local, pode ser um bairro, né? Ou uma cidade, uma região. Tá? É um recorte do espaço que a sociologia faz para entender aquele grupo. Como identidade social, nós podemos citar aqui grupos, deixa eu ver se me vem à cabeça aqui, roqueiros, né? Entre outros, ok? Identidade cultural na pós-modernidade. Então vamos lá. Stuart Hall, né, foi um antropólogo e sociólogo jamaicano que viveu na Inglaterra. Ele é um dos grandes teóricos da cultura e sobre a identidade cultural escreveu diversos artigos. No entanto, sua obra que merece destaque é a Identidade Cultural na Pós-Modernidade. Lembre-se que a pós-modernidade ou o pós-modernismo é um período que tem início após a Segunda Guerra Mundial.
Para Stuart, a crise de identidade surge na pós-modernidade, sendo formada por indivíduos que não possuem uma identidade fixa. Ok? Vou deixar para comentar sobre a pós-modernidade na próxima aula, tá? Não vou ultrapassar tanto os 10 minutos que eu combinei, né, de ter com vocês de aula, para ficar mais leve, tá? Até a próxima aula, né? E as dúvidas, por favor, me enviem no grupo da turma de vocês sempre, né? Vamos manter a interação, tá? O semestre já está chegando ao fim, né? E vai dar tudo certo. Mantenha o foco e estou aqui com vocês. Grande abraço.